Oi, eu sou o Dan. No vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho a respeito de Onde Está Daisy Mason, da Kara Hunter. Esse daqui que é um dos primeiros lançamentos da Editora Trama aqui no Brasil. Mas antes da gente começar, por favor, não se esqueça de clicar no joinha, se inscrever no canal, essas coisas que vocês já sabem que vocês têm que fazer em todo vídeo do YouTube. Dá aquela famigerada força, né, pro criador de conteúdo, que isso é muito importante. Eu também queria dizer que a gente tá entrando no mês de Black Friday, tá? Novembro é o mês de Black Friday. Então se você for aproveitar alguma promoção na Amazon americana, Submarino ou Shoptime, todos os meus links estão aqui na descrição do vídeo, tá, gente? Vocês não sabem como vocês me ajudam se vocês comprarem através dos meus links, tá? Eu sei que eu não tô conseguindo trazer tanto conteúdo assim por aqui, como geralmente eu trago, mas tá sendo um mês muito conturbado, realmente, com problemas, assim, da cabeça real, sabe? E produzir conteúdo é uma das coisas que me fazem feliz, é uma das coisas que me ajudam, sabe, a não surtar. Então, se você quiser contribuir com o meu trabalho, você não precisa pagar nada, é só comprar através desses links, nessas promoções, ou simplesmente comprar sempre que você precisar comprar alguma coisa. Outra coisa muito importante é que eu tenho um podcast, o Danvaneios, tá, gente? Tá sendo maravilhoso gravar, todo o processo, na verdade, do Danvaneios tá sendo maravilhoso. Gravar, editar, pensar nos temas, sabe? Ver o rolê pronto tá sendo muito gratificante mesmo. E eu sei que muitas pessoas, muitos de vocês não têm esse costume de ouvir podcast, mas, cara, tenta ouvir. Tenta ouvir pelo menos um episódio, sabe? Nem que sejam os episódios de horror do meu canal. Modéstia à parte, são episódios que são muito bons. Eles estão maravilhosos, sabe? Com uma pesquisa muito boa por trás, com ótimas narrações, com ótimas edições, tá? Ótimas músicas também. Então, por favor, vai lá ouvir, procura por Danvaneios no seu aplicativo de stream favorito. Aqui no YouTube eu tô postando alguns desses episódios também, só que eu tô postando tipo um por semana, pra eu poder conseguir conciliar aqui, né, e postar os poucos vídeos que eu consigo postar, junto com esses episódios do podcast também. Então tem uma playlist aqui, se você quiser assistir, eu vou deixar aqui nos cards, aqui desse lado, em algum lugar, e você pode ir lá assistir e ver se você curte, tá? Assiste lavando a louça, limpando o chão, limpando o quarto, que eu te garanto que você vai gostar. Eu tô realmente, assim, viciado em podcast, principalmente no modus operandi, que hoje em dia eu não consigo viver sem. E nesse livro a gente tem a Daisy Mason, que ela é uma garota de 8 anos de idade e que ela assumiu em meio à própria festa de aniversário. E nós temos o nosso detetive, que é o Adam Foley, e ele acredita que, em meio ao caso envolvendo assim uma criança, né, o desaparecimento de uma criança, geralmente o culpado, ele tá ali por perto, né? É alguém da família, ou é um vizinho, um amigo de família. E a própria família da Daisy é uma família um pouco estranha, digamos assim. A mãe, a Sharon Mason, ela tem uma certa obsessão, tá? Por manter as aparências, seja a própria aparência, seja convivência da família em casa, seja com o próprio lar, sabe, a organização da casa. O pai, Barry Mason, desde o começo da história, ele se opõe muito à polícia, ele tá sempre na defensiva, ele sempre é grosseiro, sabe? Ele fala de uma forma violenta, sabe, com a polícia, como se as pessoas dissessem que a culpa é dele. Mas na realidade, ninguém tá falando aquilo, a galera só tá tentando ajudar, sabe? A galera só tá tentando ajudar a descobrir o que aconteceu com a filha dele. Daí a gente também tem o Léo Mason, que ele é o irmão mais novo da Daisy, e a princípio ele é um garoto que ele não parece que ele é muito promissor, assim, para as investigações, porque ele é bem quieto, ele é um garoto franzino, ele é bastante retraído também, então ele, a princípio, ele não ajuda muito, assim, a polícia, ele não tem muito o que contribuir, porque uma criança meio diferenciada, meio estranha, sabe? Sendo assim, então, a única pista do detetive é a própria festa aonde a Daisy desapareceu. Foi o último lugar em que ela foi vista e ela tava numa fantasia de margarida. À medida que o tempo passa, as esperanças da família, da polícia, da vizinhança e até mesmo da internet, né, das pessoas que se comoveram com esse caso, vai diminuindo. E eles acabam tendo as suas próprias conjecturas. E justamente por isso, por essas conjecturas da internet, justamente por essa urgência de encontrar a Daisy ainda, porque a gente sempre ouve, né, que as primeiras horas do desaparecimento de alguém são as horas cruciais para se encontrar essa pessoa, a investigação vai tomando uns rumos um pouco absurdos demais. Primeiramente, eu queria dizer pra vocês que eu achei, assim, a escrita da Kara Hunter e a tradução também, né, vamos ver quem é que traduziu, e a tradução do Edmundo Barreiros, assim, impecáveis, incríveis de verdade, assim. Eu realmente fiquei fissurado na história, eu queria muito saber o que ia acontecer desde o começo. É uma narrativa muito, muito fluida. As coisas que você precisa achar estranho, você vai sentir essa atmosfera estranha, sabe? Você vai conseguir realmente se sentir como se você estivesse ali envolvido, né, naquela vizinhança, querendo saber onde é que tá Daisy Mason e assim, imaginando coisas absurdas também, sabe? E esperando a polícia ter alguma resposta, porque né, é ali, tá na mão da polícia. A polícia que tem que resolver, né? A polícia tem que resolver e a família tem que ajudar da forma como pode. Então, realmente, isso no livro ficou impecável. A narrativa, ela é incrível. Eu recomendo bastante pra você que quer ler um livro
assim, de ritmo frenético, sabe? Você não quer parar, você realmente não quer parar. Uma coisa muito importante, que realmente acho que é uma das coisas mais importantes nesse livro, né? É que assim, hoje em dia, quando a gente tá falando sobre um crime que aconteceu, eu acho que hoje em dia é muito fora da realidade você não trazer a reação da internet, sabe? Porque hoje em dia, quando alguma coisa assim acontece, esses dias aconteceu alguma coisa de uma blogueira que ela desapareceu, nem sei o que aconteceu, né? Porque, enfim, eu não sei, não tava muito envolvido nesse negócio, não sabia o que estava acontecendo. Mas a internet, eu sei que a internet ficou empolvorosa. A internet queria muito saber, a internet nesses casos ela age muito como investigador. E ela acaba tendo as suas próprias conjecturas, ela acaba movimentando a própria investigação, pra vocês terem noção. E aqui, ao redor da história, né, eu marquei aqui várias coisas no post-it, por exemplo, são momentos aonde... Não, peraí, que esse daqui é interrogatório, esse daqui não é boletim, esse daqui, ó. A gente tem vários momentos da história, esses momentinhos assim, tá bom? Que eles são momentos em que a gente vê o que a internet tá falando a respeito do caso. E, gente, vocês sabem como que a internet é. Vocês sabem como que o Twitter é, sabe? Pra começar, uma fagulha que vai dar errado em tudo, toda investigação, é 2. Porque quando a internet ela encuca com alguma coisa, ela vai até o fim. E desde o começo dessa história, a gente tem um julgamento muito grande da família, porque a família ela não age da forma como as pessoas deveriam agir, né? Como alguém que perdeu um filho, né? Como alguém que tá com um filho desaparecido deveria agir. Isso é uma coisa muito bizarra. É uma coisa muito, muito bizarra mesmo, sabe? Porque as pessoas elas não precisam ter um padrão, sabe, de reação. Eu realmente não sei o que eu faria, qual seria a minha reação se algum membro da minha família desaparecesse. E nesse livro a internet ela bate muito nessa tecla, de que os pais são frios demais, de que a mãe ela parece uma Barbie num pedestal, e que, assim, julgamentos bem pela aparência mesmo, pela forma como eles falam, sabe? Assim, julgamento até pela forma como o pai chora durante uma entrevista pública, né, uma entrevista pro jornal, como um apelo pro jornal, né, um apelo que seria levado pra televisão. Essa é uma das coisas muito bizarras e que a gente vê diariamente nas redes sociais. A gente vê que realmente, né, as redes sociais elas têm esse déficit de caráter mesmo, de julgar tudo a todo momento, sabe? É como se a todo momento a gente tivesse que contribuir de alguma forma dando a nossa opinião, como se a nossa opinião ela fosse útil pra alguma coisa. E nesse caso, gente, nesse caso aqui, a opinião da internet não era nada importante, sabe? E a gente também tem toda aquela questão de que as primeiras 24 horas, não, as primeiras 48 horas, na realidade, do desaparecimento de uma pessoa são as horas mais importantes, porque é onde você consegue traçar os lugares para onde essa pessoa pode ter ido, as pessoas que, teoricamente, elas podem estar envolvidas, sabe? É uma coisa, assim, do rolê da polícia, da inteligência da polícia, e que faz muito sentido, realmente, quando a gente lê alguma coisa assim. Quando passa esse prazo, a chance de uma criança de 8 anos, que ela simplesmente desapareceu por ela mesma, sabe? Ela simplesmente saiu andando e desapareceu, está perdida, a chance dessa criança sobreviver, dessa criança ainda estar viva, é muito pequena. E se a gente estiver falando sobre questão de maníacos sexuais ou pessoas que, enfim, assassinos ou serial killers, manter uma pessoa viva por 48 horas, né, manter uma vítima viva por 48 horas, também é uma coisa um pouco difícil, porque geralmente a gente vê que esses casos eles acontecem muito rápido. Pegou, matou, desovou, alguma coisa assim. Então, é óbvio que a investigação ela acaba ficando meio morna, sabe? No meio dessa história, você já nem sabe mais o que está acontecendo, sabe? Não existe mais essa euforia para descobrir onde é que tá a Daisy. E meio que parece que a polícia tá aceitando qualquer tipo de prova, tipo, qualquer coisa, sabe? A polícia tá tipo, não, realmente, pode ter sido isso. E eu acho que nesse livro existe um erro, sim, um erro muito grande, assim, pela forma como a autora ela traz, né, essa questão da investigação do próprio investigador Adam Foley, né, porque se ela coloca aqui na capa que esse aqui é um caso do detetive Adam Foley, quer dizer que ele vai ter outros livros, né, que ele vai ter outros casos em que ele aparece. E eu acho que existe sim esse momento em que ele meio que tá aceitando qualquer coisa, e meio que ele já não tem mais pra onde correr, então qualquer tipo de prova circunstancial, meio que ele tava tipo, ok, vamos seguir isso, sabe, vamos seguir isso. Eu gostei, na verdade, da escrita da autora, eu gostei da tradução, eu gostei da forma que o caso ele começa e como a investigação ela começa, né, realmente nas primeiras, sei lá, 150 páginas, eu diria. É onde eu tava achando aquilo muito interessante. Depois eu comecei a presumir umas coisas muito, tipo, eu falei, será que não é isso?
será que não é tal coisa? A história, ela tava tomando um rumo muito absurdo, ela tava tomando um rumo muito doido, realmente, que eu não conseguia imaginar alguma forma orgânica de terminar o livro, sabe? Então eu comecei a imaginar coisas e, infelizmente, eu estava certo. E por que eu digo infelizmente? Porque quando eu leio um livro em que a autora ou o autor se dispôs a trazer uma coisa assim policial e com leis, essas coisas assim, sabe? A última coisa que eu espero é que eu, uma pessoa leiga, eu vá entender, eu vá desvendar o final, sabe? E nesse caso, gente, eu simplesmente detestei o final. Eu simplesmente olhei pra aquele final. Eu falei, não é possível. Eu não quero sacar um livro desse. Eu quero que a autora seja mais inteligente do que eu. Não que ela não seja, porque ela escreveu um livro, eu não sei escrever livros, isso é óbvio. Mas assim, na questão do desfecho do caso, eu não quero que seja aquilo que eu imaginei, cara. Porque o que eu imaginei, eu tô imaginando uma coisa completamente simples. Eu quero que a autora brinque com o meu sentimento, sabe? É isso que eu busco nos livros de romance policial, esses livros de investigação. É isso que eu quero. É por isso que eu leio tanto a Agatha Christie, né, hoje em dia. Porque a Agatha Christie, ela é uma autora que ela brinca muito com os meus sentimentos e com as minhas certezas durante a história, sabe? E realmente, esse final eu não consegui engolir, gente. Esse final, pra mim, ele é preguiçoso. O final desse livro, ele impacta em toda a história, na realidade, né? Ele vai impactar no começo, no meio e no fim mesmo, sabe? Não tem como eu simplesmente ler e falar assim, ah não, realmente, eu vou dar uma nota mais ok pra ele, porque as outras partes elas foram muito legais. Não dá, porque o final, ele vai te traçar tudo o que a história foi. Independente de ter sido uma história boa, pra mim o final foi ruim, e aí mudou tudo. Tudo que era bom, no final ficou ruim. Não sei se deu pra entender, mas achei uma porcaria, achei uma bosta, gente. Eu achei realmente uma bosta. Então eu acabei dando 2 estrelas pra esse livro, tá? Eu considerei muito a escrita da autora e eu considerei bastante o envolvimento público num caso polêmico, né? Eu considerei isso muito. Então, por isso eu acabei dando 2 estrelas, sabe? Imagina se eu não considerasse, eu ia dar 0 estrelas. Bom, e se você chegou aqui no final, quero muito te agradecer por ter assistido tudo isso. Clica no joinha se você ainda não clicou, se inscreve no canal caso você ainda não tenha se inscrito. O que mais? Não se esquece de ouvir o meu podcast, não se esquece de comprar através dos meus links que estão aqui na descrição do vídeo, tá? Pra me ajudar demais. Me siga também nas minhas redes sociais, que é @cafécomdan, pra gente poder ter um contato mais direto aí no dia a dia, tá bom? Bom, e é isso, agora eu vou ficando por aqui. Um beijo e tchau, tchau.